Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a monitora da Além da Medicina, Babi, pros íntimos, podem me chamar assim. E hoje eu tô vindo aqui gravar meu primeiro vídeo no canal do YouTube da mentoria, trazendo um pouquinho mais do meu mundo da dermatologia pra vocês. Eu fui aluna da mentoria também, assim como vocês, no ano de 2021. Tive resultados maravilhosos no meu primeiro ano de tentativa para as provas de residência médica, com 3 aprovações em dermatologia, sendo 2 delas o primeiro lugar, que foi na prova da UFPR e na prova do ENARE com a seleção para a UF. A UF era um dos locais que eu mais queria passar na prova de residência, era uma das minhas prioridades, e eu fiquei imensamente feliz de poder estar cursando a minha residência hoje no lugar que eu tanto sonhei. E graças ao Além da Medicina e a todo o meu esforço, isso foi alcançado. Hoje, dentre vários temas que eu poderia estar aqui conversando com vocês, eu escolhi um que eu recebo com muita recorrência, e tanto no meu Instagram quanto no meu WhatsApp, de alunos ou não da mentoria, que é a diferença entre a vaga de residência médica para dermatologia e as vagas de especialização ou pós-graduações ou vaga estágio, que também são chamadas, e elas são praticamente sinônimas, mas elas têm algumas diferenças. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre a vaga residência médica, que eu acredito que é o que a maioria aqui deseja, né? Dos alunos que almejam dermatologia. Então, a vaga de residência médica, o grande diferencial dela é que o residente recebe a bolsa, assim como as outras residências, aquela bolsa do MEC que vem mensalmente no valor em torno ali de R$ 3.600 até R$ 4.000, depende do hospital, tá? Porque tem alguns hospitais que tiram alguns valores porque dão refeição para os residentes, então isso acaba acontecendo. O meu eu recebo acho que 3.650. A outra diferença é que algumas residências de dermato, no R1, tem que dar plantão na emergência. A minha eu preciso dar, então eu dou um plantão por semana, geralmente, ou às vezes um pouco menos, depende do mês. Na emergência do meu hospital, emergência clínica, mas sempre com staff, sempre respaldado, então isso é bem tranquilo. Quando a gente se forma na residência de dermato, a gente sai com o RQE. Então eu já posso sair falando que eu sou dermatologista. Eu não preciso fazer nenhuma prova para provar isso. E também a única diferença também que existe é que você forma dermatologista, mas você não é associado à SBD. Para ser associado à SBD, você precisa fazer a prova de título. E o residente ele pode sair da residência naquele ano, né, que a gente forma em março, e já prestar a prova de título, que geralmente acontece ali em meados de abril, finalzinho de abril. Fazendo essa prova, que ela é dividida em 2 fases, a primeira fase é em abril, a outra acho que é 1 mês ou 2 meses mais pra frente. Se o residente passar, né, o residente não, agora ele já é médico dermatologista, mas fez residência, se ele passar nessa prova, ele recebe o título da SBD, né, de médico associado à Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele pode se intitular como associado à SBD, e vida que segue, tá? Então, esses são os parâmetros do médico que fez residência. Agora vamos para outro parâmetro, que é o segundo, que são as vagas de pós-graduação ou especialização ou vaga estágio. Aí que tá o problema. Existem algumas que são associadas, que a SBD reconhece como especialização, e outras que ela não reconhece. O que eu recomendo que vocês procurem isso, tá? Porque é pra ter essa característica aí explícita, né, nos locais que vocês pensam em fazer prova. Se for uma especialização associada à SBD, vai estar no site da SBD também. Lá tem todas essas informações, tá? É só entrar, botar no Google SBD, vocês vão encontrar. Então lá aparece, então essas instituições, elas são reconhecidas. E o que acontece? Você faz lá, geralmente são 3 anos, não tem nenhuma que é menos que isso. E geralmente também elas são conveniadas a instituições de renome, então universidades federais que também tem essa vaga, como por exemplo a minha, a UF tem, a UFPR tem, a UFRJ tem, Santa Casa tem, então a maioria delas são instituições já de peso, né? Então acaba que a diferença entre o residente e o pós-graduando durante os anos ali de residência são bem mínimas. Na minha instituição, por exemplo, a diferença é que eles não recebem bolsa, né? Isso vale para qualquer pós-graduação, o único que recebe bolsa é a residência. E eles não precisam dar plantão na emergência, mas de resto é exatamente igual, eles rodam igualmente os residentes, tá? Não tem distinção e também não tem distinção de tratamento, nada do tipo, bem tranquilo. A prova de acesso é diferente, né? Na minha instituição, por exemplo, é uma prova que cai só dermato e clínica médica.
E eles também avaliam o currículo, mas é uma prova que acontece em janeiro, tem um outro edital, não tem nada a ver com prova de residência. Todas as outras são assim também, elas têm geralmente um outro processo seletivo. Mas isso tudo vocês têm que pesquisar para ver. Eu sei que a Santa Casa é a mesma prova da residência, que faz para acesso, e a da UFPR antigamente também eu acho que era a mesma prova, não tenho certeza, mas isso é bem específico, depende da instituição. Algumas é a mesma prova da residência, outras é uma prova diferente. Quando é uma prova diferente, geralmente cai só dermatologia e clínica médica. E dermato cai de uma forma bem aprofundada, então precisa ter uma preparação diferente do que a preparação só para residência médica, porque cai lesões mais complexas, cai uma abordagem de diagnóstico diferencial mais aprofundada do que na prova de residência comum, tá? E aí o que acontece? O médico ele faz lá os seus 3 anos nessas vagas de pós-graduação reconhecidas pela SBD, e aí no final desses 3 anos, quando ele sai formado, né, ali em março, ele não pode sair dizendo que ele é dermatologista, tá? Porque ele precisa fazer a prova de título, ele é obrigado a fazer a prova de título para poder ter esse título de dermatologista. Então, essa prova de título, ele sai nas pós-graduações que são reconhecidas pela SBD. Quando o pós-graduando sai e se forma, ele já pode prestar a prova em abril. Então, ele faz a prova, faz as 2 fases, passando nas 2 fases, que é uma prova bem difícil, ele recebe o título tanto de dermatologista quanto de médico associado à SBD. Ele já ganha os 2 e já pode usar, enfim. Agora, as pós-graduações, especializações que não são reconhecidas pela SBD é um grande problema. E aí que eu me refiro que eu não recomendo nenhum aluno fazer. Por quê? Geralmente são instituições que a frequência é muito baixa de aula, de paciente, de ambulatório, de cirurgia. Tem algumas que são só 2 anos de duração, não 3, que é o normal. Turmas enormes com 100 pessoas, assim, é caríssimo o valor da mensalidade, algumas são R$8.000, 4, um absurdo, gente. E, poxa, se já é uma coisa que a Sociedade Brasileira da Especialidade Dermatologia não reconhece, a gente já não vê com bons olhos, né? Se os grandes nomes da dermato no Brasil, que são da SBD, não reconhecem, quem dera nós. Então, assim, tem uma vivência muito superficial com as doenças de pele, com doenças complexas, com cirurgias, com abordagem de doença sistêmica. Geralmente, na vida real, essas pós que não são reconhecidas, especializações também, enfim, o nome que quiserem chamar, é muito mais voltado para a cosmetria, para a estética, do que para doenças, tá? Então, assim, nesses casos, quando não é reconhecido, o médico se forma nessas pós, ele não pode sair falando que ele é dermatologista, nem que ele é associado à SBD. Ele só vai poder fazer uma prova para, né, assim, verificar que ele tem que ele pode ter esse título depois de 6 anos trabalhando na área. Então ele precisa comprovar que ele ficou 6 anos, fez tanto no mínimo lá de cirurgias que eles têm de critério, mínimo de atendimentos que a SBD coloca, e ele podendo comprovar isso durante esses 6 anos, depois de 6 anos ele pode estar apto a fazer a prova, que é dividido em 2 fases, igual para o residente, igual para o pós-graduando reconhecido da SBD, e ele passando, ele pode ganhar esses 2 títulos de uma vez só. Na vida real, o que acontece? Eles não prestam essa prova depois porque é uma prova muito difícil. Cai muita lâmina, muita patologia, micologia. Até para o residente que tem bastante volume de paciente, residências muito boas, as melhores do Brasil, tem que estudar muito para passar nessa prova porque é difícil. Imagina quem ficou 6 anos e acabou, né, nesses 6 anos aí fazendo mais cosmetria e fazendo botox e preenchimento do que, né, porque não tem a experiência para manejar a doença quase. Então, acaba que a maioria deles acaba nem fazendo. E qual que é o problema disso? Os congressos, tudo tem um valor para quem é associado à SBD, é um valor bem mais barato. Então, tu vai pagar, assim, o valor do congresso pra gente é 500, 600, algo assim. É 1.000 e pouco, quase R$2.000 para quem não é associado à SBD. Tu não pode fazer fellow, não pode fazer R4, não pode publicar trabalho, né, nos congressos da SBD, nada disso. Então acaba sendo um entrave bem grande dentro da especialidade, e as pessoas que são, né, da nossa especialidade, elas não veem essas formações com bons olhos, tá? Então essas são as principais diferenças entre esses 3 modelos de formação, sendo que os 2 primeiros são os que eu recomendo os alunos da mentoria ou as pessoas também que vêm conversar comigo de fora da mentoria a fazer. É o caminho mais difícil, é o caminho mais longo, mas é aquele que você vai ter mais respaldo
mais conhecimento para tratar o teu paciente da melhor maneira, tá? E aqui a gente tá falando de coisa séria, doença de pele não é brincadeira, gente. Então a gente tem que olhar isso com bons olhos e assim, vai ser mais desafiador, vai ser mais difícil, mas é muito mais gratificante. Lembrem disso. Essa é a minha mensagem de hoje. Para quem ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, podem me buscar no Instagram, é @barbaravise, e eu tô à disposição de vocês hoje e sempre. Um beijão a todos